declara emergência de saúde pública de importância nacional. Oi, amiga. Bora botar esse bloco na rua? Bora, só se for agora. Mas, amiga, tá sabendo essa história de vírus, pandemia? Ai, mas amiga, isso é muito longe, isso tá lá na China, sei lá, não vai chegar aqui não. Vamos curtir o carnaval. A Organização Mundial da Saúde acaba de declarar o Covid-19 uma pandemia. A decisão foi anunciada pelo chefe da agência, Tedros Ghebreyesus, em Genebra nesta quarta-feira. A doença que surgiu no final de dezembro na China está presente agora em 114 países. Quando a pandemia chegou, a gente tinha muitas dúvidas. A gente não sabia nada sobre o coronavírus. A maior epidemia do século parou o mundo, destruiu as economias e matou milhares de pessoas. E no meio do caos, a mentira, as fake news, as campanhas negacionistas. E aí a gente se pergunta, como se proteger do vírus e da desinformação? Olá, quilombolas, tudo bem com vocês? Educar também é um papel do jornalista? Quando começou a pandemia, em março de 2020, ninguém sabia bem o que ia acontecer. Recado do MC Raibão para o povo brasileiro. Mas a gente sabia já que o direito à informação, o acesso à informação, que saber como as coisas estavam acontecendo, o que era, o que a gente podia fazer para se prevenir, era um elemento fundamental, passava a ser uma questão de vida ou morte. E aí, artigo 19, pensou, qual é a melhor maneira das pessoas se informarem? É pelos recursos mais próximos que elas tiverem, pelos canais mais próximos que elas tiverem. Quem é que faz isso hoje no Brasil? Os coletivos de comunicação popular. Esses grupos que atuam pelo país inteiro, nas grandes cidades, no interior do país, no meio da floresta amazônica, na fronteira do sul. Os grupos que se mobilizam onde vivem, onde moram, com as suas comunidades e constroem instrumentos para se comunicar, blogs, rádios comunitárias, mini vídeos, grupos de WhatsApp. Então o artigo 19 decidiu que a coisa mais importante a fazer naquele momento, a partir do início da pandemia no Brasil, era uma grande aliança, uma grande campanha que pudesse compartilhar informação e também compartilhar saúde. Olá, parentes. Estamos iniciando mais um boletim informativo Sai da Frente, porque Indy também é gente. Por fim, eu reforço a importância de que os povos indígenas e as demais pessoas que estão articuladas nessas frentes de luta, elas possam se organizar para poderem proteger, cuidar e acolher os seus troncos velhos, as crianças e as demais pessoas que estão no território. Aguardem os próximos boletins informativos e que possamos manter essa comunicação. As primeiras mídias comunitárias no Brasil, elas surgem ainda antes da ditadura militar, final da década de 50, começo da década de 60, no mesmo ambiente do movimento educacional de base, né, que tem aí toda uma estrutura de funcionamento ligada à pedagogia freiriana, né, baseada no diálogo, na consciência crítica. Então, as primeiras mídias comunitárias, elas surgem com uma ala mais progressista da Igreja Católica e começa a discutir as questões sociais no Brasil. Você sabia que 54,8% de pessoas que morrem de Covid-19 no Brasil são pessoas negras? A gente, então, começou a fazer cobertura no meio da pandemia, mesmo com desafios de deslocamento para entrevistar mulheres, não deixamos de ouvir essas mulheres. Fizemos, contamos mais de 200 histórias de 2020 para 2021, ou até mais, em formato de vídeo, de áudio, de texto, com todos os desafios, mas fizemos. Se tem uma coisa que todo mundo quer saber é quando sai a vacina contra a Covid-19.
É por isso que a gente foi até o portão das nossas vizinhas para conversar com elas, entender quais são os anseios, as dúvidas e o que elas estão achando sobre esse debate todo em torno da vacina. Você é a favor ou contra a vacina da Covid-19? Eu sou a favor. Eu acredito que quando a gente lançou Nós Mulheres da Periferia, uma dos nossos questionamentos sempre era: essa notícia aqui, ela tá chegando na minha avó, na minha mãe, ela tá chegando nas minhas vizinhas? Então, assim, qualquer disputa de narrativa, né, ela tá ligada à credibilidade da informação, né? O WhatsApp, por exemplo, ele fez o estrago que fez nas eleições e durante a pandemia, justamente porque normalmente o que você recebe no WhatsApp é de pessoas que você conhece e você tende a acreditar naquela informação. Eu não imaginava que o grupo do WhatsApp fosse se tornar tão engajado. Você vai molhar as mãos de uma forma com que esse molhar as mãos fique com água corrente e a partir daí você vai pegar o sabão em barra e passar em todas as mãos, se possível, passe até a região do cotovelo. Então, o WhatsApp foi essencial. Sem o WhatsApp, a gente não teria conseguido fazer isso que fez. Quando a gente está falando de um conteúdo que foi produzido intencionalmente para gerar dano e para gerar desinformação e para causar confusão nos diferentes usuários das redes sociais e dos serviços de mensageria, a gente precisa entender que esse processo é feito de uma maneira bastante organizada e arquitetada para alcançar esse impacto. The coronavirus COVID-19 vaccines are designed to make us into genetically modified organisms. This is called recombinant DNA and recombinant RNA technology, and this is what is proposed for COVID-19 vaccine. A informação analisada é falsa. Vacinas sobre plataformas de DNA ou RNA não alteram o código genético de células humanas. O período da pandemia foi muito interessante para a gente analisar, inclusive, como que a distribuição de desinformação ela se retroalimenta entre a imprensa tradicional, né, os chamados veículos normais, jornal, rádio, televisão, e quanto que isso se relaciona com as redes sociais para a distribuição dessa desinformação. Então, quando você teve essa disputa de narrativa, né, de uma avalanche de desinformação, vindo inclusive do governo federal sobre o coronavírus, a ação dessas mídias comunitárias, a credibilidade que essas mídias comunitárias têm junto às suas comunidades foi essencial nessa disputa, né, e foi essencial para salvar vidas. Então, se alguém na sua casa ficar doente, vamos falar dos cuidados a serem reforçados. Sempre que puder, mantenha a pessoa doente separado dos moradores da casa. Aqui no Morro da Providência não tem vacilação. Nós usa máscara, nós passa o álcool em gel nas mãos. Os cria aqui não vacilar e não estamos sós. É uns cuidando dos outros e Deus cuidando de nós. É importante ainda se fazer muita pesquisa, inclusive para quantificar quantas vidas foram salvas pela ação das mídias comunitárias, né? Tanto pela ação direta de fazer chegar alimento, de fazer chegar material de higiene, né? Muitas favelas não têm água, não têm acesso às condições mínimas, né? de prevenção ao coronavírus. Então teve uma ação dessas mídias comunitárias, uma ação direta, mas principalmente uma ação de levar informação, de fazer circular informação de qualidade a favor da vacina, a favor do distanciamento social, a favor das medidas que a gente sabe que eram as únicas possíveis para salvar a vida durante a pandemia de coronavírus. Nesse momento, a gente decidiu que a gente ia trabalhar em relação à informação com a pandemia. A gente não sabia muito bem como ainda. E aí coincidiu do edital do artigo 19 ter saído nessa época, a gente ter visto, ter se articulado para escrever para esse edital, e felizmente a gente foi contemplado no edital, né? E a partir daí a gente começou a fazer esse trabalho aqui. A gente teve força, teve recursos financeiros para fazer esse trabalho na comunidade, né? Então, hoje a gente começou a fazer essa campanha de rua
E o intuito é falar com o público, lembrar as pessoas de que enquanto a gente se cuidar, se a gente cuidar de si, a gente está cuidando dos outros e assim a gente consegue frear o contágio do novo coronavírus e talvez fazer com que a pandemia acabe um pouco mais cedo. Nos imputa uma necessidade, nos traz uma necessidade de que nós precisamos fortalecer os movimentos sociais para que nós continuemos a dialogar com as pessoas. Eu faço parte, já são praticamente 4 anos, né, do coletivo Rádio e TV Quilombo Rampa, uma TV criada no ano de 2017, né, a partir de materiais improvisados, né, tendo o pontapé inicial uma câmara de papelão, né. Essa aqui é uma proposta que nós estamos querendo fazer para ser centenário. A TV Quilombo está direto da casa do Elisberto, onde estão comemorando seu aniversário. A gente agradece em nome da TV Quilombo, em nome de todo o Quilombo Rampa. A gente, através da mídia alternativa, da comunicação popular, né, pegando a tecnologia, a gente chama essa tecnologia atualizada com a tecnologia ancestral, de onde a gente parte de tudo isso. O principal ponto é mostrar a realidade, é mostrar a cultura local, é mostrar o desafio, é mostrar a ida para a roça, a chegada para a roça. É a comunicação que a gente chama aqui de dentro para dentro, né? Fazer uma comunicação que os nossos, eles se sintam representados. A nossa organização e todas as organizações de movimentos sociais, de organizações indígenas, quilombolas, que sejam urbanas, de periferia, tiveram um papel fundamental. Se não fosse essa organização da sociedade civil, a gente teria tido um cenário pior ainda, pior em relação à fome, pior em relação à saúde pública, porque quem fez muito desse trabalho foi a sociedade civil e muito através dessas organizações, desses coletivos, dessas associações que já estavam trabalhando com outras coisas. Durante a pandemia, o acesso à informação salvou vidas. Muita gente só soube da gravidade por causa do trabalho dos diversos coletivos de comunicação que estão espalhados por todo o Brasil. Hoje, eu tomo a minha vacina com a certeza de que estamos vencendo essa batalha, mas também com a consciência de que a desinformação vai continuar fazendo novas vítimas. A quem interessa nos manter desinformados? Quantos dos nossos direitos estão sob ataque? A informação é um direito fundamental do ser humano. E enquanto houver injustiça social, haverá luta pelo direito à informação.